Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o uso de listas com classes personalizadas. Vocês verão que é quase a mesma coisa do que trabalhar listas com as classes já existentes do Java. Porém, eu vou ter que fazer algumas coisinhas para que eu tenha o recurso de busca e de ordenação das listas. Eu vou desenvolver esse exemplo a partir do zero. Eu estou aqui com o Eclipse aberto e vou criar duas classes. A primeira vai ser uma classe de teste, em que eu vou utilizar os recursos das listas, e a segunda classe será a nossa própria classe customizada. Então vou criar aqui teste com o método main, e vou criar outra classe que vai se chamar pessoa. Pessoa vai conter dois atributos, idade e nome. Vou criar um construtor para pessoa. E aqui no construtor eu estou apenas inicializando os valores dos atributos idade e nome. Agora eu vou fazer o getSet para idade e nome. E já estou com a classe pessoa. Aqui eu vou criar uma lista de pessoa. Então perceba que eu tenho que informar qual que é o tipo de classe que a nossa lista vai trabalhar. Então aqui contém a diferença. Aqui eu tenho que informar que eu estou trabalhando com uma lista de pessoas. Agora eu vou inserir alguns elementos nessa lista. Então, como é uma lista de pessoas, eu tenho que passar um objeto do tipo pessoa. Então aqui vou declarar algumas pessoas. Então, Deneclei com 15 anos, com 20 anos eu tenho a Joana, eu tenho a Roberta com 18 anos. Eu tenho essas três pessoas na nossa lista. Para a gente melhorar o nosso exemplo, eu vou criar um método toString que vai retornar a formatação da pessoa. Então vai ter esse formato, é o nome da pessoa, entre parênteses, a idade escrito anos. Então aqui eu botei o nome da pessoa e a idade. Então o método toString retorna uma string. O método toString já foi analisado e estudado no vídeo respectivo sobre esse próprio método. Eu expliquei sobre o método equals e o toString. Então agora eu consigo imprimir todas as pessoas contidas na nossa lista de pessoas. Dessa forma aqui eu já consigo ter um resultado. Eu vou executar a classe teste, só para a gente ver as pessoas contidas nessa classe. Até aí tranquilo. Agora se eu quiser usar alguns métodos da lista, como por exemplo, verificar se um elemento existe na lista, remover um elemento específico, ou saber qual que é o índice de um elemento, eu tenho que ter implementado o método equals. Por exemplo, eu posso falar que uma pessoa ela é identificada pela idade e pelo nome. Então, para isso, eu vou implementar o método equals na classe pessoa, pedindo sempre a idade e o nome. Então, vou aqui em generate hashcode equals, vou falar que uma pessoa vai ser classificada pela idade e pelo nome. Vou clicar em gerar. Você não precisa se preocupar com esse código que foi criado aqui. Eu vou até minimizar esse código. Então, com isso, eu consigo verificar algumas coisas. Posso até verificar se a lista contém esse objeto. Então, a lista contém a pessoa Joana de idade 15. Verdadeiro. A lista contém a pessoa de nome Joana com a idade 21? Não contém. Consigo também utilizar o método remove. Então quero remover essa pessoa aqui da lista.
consegui remover. E aqui, quando eu imprimo as pessoas da lista, eu só tenho os dois. E se eu remover uma pessoa que não existe da lista? Significa que eu não consegui remover e a pessoa ainda está na lista. Eu posso também obter o índice daquela pessoa na lista. Eu tenho esse last index of. Eu retorno -1 porque pessoa com a idade 21 e nome Joana não existe na lista. Mas, se eu executar dessa forma, buscar algum elemento existente na lista, consigo saber qual que é o índice dela na lista. Então, eu tenho aqui os índices, índice 0, índice 1 e índice 2. Então, isso pode ser útil em alguma situação. E, por fim, eu vou mostrar como que eu posso implementar a ordenação na lista. Porque se eu fizer isso daqui, eu não vou conseguir executar. Por que está dando erro? Porque ele está falando que o método sort não é aplicado a uma lista de pessoa. Para isso, a classe pessoa tem que implementar alguma interface específica, que é a interface comparable. Então aqui já vai parar de dar erro, só que eu gerei outro erro aqui. Por quê? Porque eu tenho que implementar os métodos existentes aqui nessa interface. Então aqui, vou fazer essa implementação. Eu tenho que implementar esse método que é chamado de compareTo. Como é que funciona esse método? Eu tenho o objeto da minha classe, que é o this, e eu tenho um objeto que vai ser passado por parâmetro. Eu tenho que sempre comparar se o meu objeto é maior ou menor do que o objeto por parâmetro. Quando o objeto meu é menor, eu retorno -1. Quando eles são iguais, eu retorno 0. E quando ele é maior, retorno acima de 1. Por exemplo, eu posso falar que a minha lista, qual que é a ordenação natural dela? Vai ser pela a idade. Então eu posso fazer o seguinte. Como é pela idade, eu tenho na classe integer um método compare, que vai comparar então a minha idade com a idade da pessoa que veio por parâmetro. E eu posso retornar isso daqui. Executando, perceba que agora a lista vai estar ordenada pela a idade das pessoas, ó, 15, 18 e 20 anos. Então aqui eu posso criar qualquer critério de ordenação, sempre respeitando a seguinte filosofia. Se o meu objeto é menor, retorna -1. Se os objetos são iguais, retorna 0. Se o objeto meu for maior, retorna 1. Então nesse vídeo eu mostrei como é que nós podemos utilizar as classes customizadas junto com as listas. Então se eu quiser usar alguns recursos da lista, eu sou obrigado a implementar alguns métodos, como por exemplo o método equals hashcode, e também se eu quiser utilizar a parte de ordenação, a minha classe vai ter que implementar a interface comparable. Assim, a implementação desses elementos vai depender muito da natureza do seu projeto e se você vai precisar utilizar esses métodos mais avançados da lista. Tudo bem? Então é isso. Grande abraço e bons estudos!